Hoje eu quero dar as minhas considerações sobre o encontro do ex-presidente Fernando Henrique com o ex-presidente Lula e aquela foto emblemática dos dois se cumprimentando, né, com soco, porque agora punho a punho, porque agora não se pode mais abraçar, né? É hora de afastar-se de abraçar, agora não se pode mais dar as mãos, é hora de afastar-se de dar as mãos, né? E eu me lembro as duas vezes que eu vi o FHC e o Lula se abraçando, três vezes. Foi quando ele entregou a faixa da presidência para o Lula. Depois, quando o Lula foi no enterro da esposa do FHC, tem uma foto deles se abraçando também. E quando o FHC foi no enterro da esposa do Lula, tem uma foto dos dois se abraçando também. Isso é que é uma demonstração de democracia e mostra que o seu adversário político não é o seu inimigo pessoal. Não é inimigo, é adversário. E não é adversário nas coisas pessoais. São adversários nas coisas públicas, na política. O Brasil precisa entender isso nessa situação que o Brasil se encontra polarizado, e ainda mais acentuado a polarização pelo bolsonarismo fanático, a extrema esquerda intransigente e intolerante, e em sua grande maioria, eu sinto muito dizer isso aqui, mas é a verdade, burra. Na sua grande maioria burra, porque as pessoas com mais cultura, com mais informação, as pessoas que não se informam apenas pelo WhatsApp do tiozão, mas procuram fontes confiáveis e não fontes parciais, mas imparciais, independentes, para se informar. Elas estão vendo que o cara realmente é um maluco, é um Napoleão de hospício, um capitão de hospício, e estão abandonando aquela ideia, porque a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro não são bolsonaristas. Elas votaram por causa da indignação que todo brasileiro estava com aquilo tudo que estava acontecendo no Brasil e o país só afundando, só afundando. E aí o povo foi, de repente aparece aí, o povo se ilude e fala, ó, tem um mito, né? Vamos ver, eu tenho amigos que falam, vamos pôr o cara lá, né? Vamos ver. Antes de Bolsonaro ser eleito, amigos que frequentam minha casa, vamos pôr ele lá, vamos ver como é que vai ser. E aí eles estão vendo agora, estão voltando atrás. Então, somente aquela parte dos bolsonaristas revoltados assim, no sentido da malícia, no sentido desinteligente, burro de resolver o problema do Brasil, achando que matar bandido vai resolver o problema da violência, achando que armar a população vai resolver o problema da segurança pública, achando que matar comunista, cara, eles levantaram, ressuscitaram um inimigo que não existe mais em pleno século XXI. Tem gente que pensa que o Brasil corre risco de se tornar um país comunista, com uma democracia tão sólida como a nossa já está, apesar de ainda ser muito tenra.
na sua idade, mas já amadureceu bastante, apesar de ter que amadurecer muito mais ainda, mas já amadureceu muito. Muito, olha, eu acompanho política antes de eu aprender a ler. E agora eu estou vendo que surgiu uma luz no horizonte, porque até um ano atrás, uns meses atrás, ainda havia um risco muito grande de Bolsonaro ser reeleito. Até que o julgamento do Lula foi anulado porque os juízes que julgaram os processos do Lula foram considerados pelo STF suspeitos, parciais. Né? O STF, me desculpem os meus amigos lulistas, petistas, mas o STF não disse que o Lula é inocente. Só diz que o julgamento, o processo ocorreu de forma ilegal. Então, legalmente, como é um direito meu, seu, do Lula, de qualquer outro, teve os processos anulados. O STF não disse o Lula é inocente. E, tipo, eu não acredito que o Lula seja inocente. Mas o processo ocorreu de forma ilegal. Então, justamente foi anulado e o Lula é elegível, graças a Deus. Porque eu não vejo outro político no Brasil com poder de tirar Bolsonaro em 2022. E agora, com essa foto do Fernando Henrique com o Lula ali, juntos, me deu uma esperança maior. Eu nasci sob a ditadura militar. Quando eu nasci, Ernesto Geisel era o ditador no Brasil. Depois veio João Figueiredo e depois veio as diretas já. Tancredo Neves. Eu lembro que eu fui sozinho, os ônibus, no dia que o Brasil recuperou o direito a ter eleições diretas, o Tancredo Neves ia fazer o discurso lá no Palácio da Liberdade, no Palácio do Governo, lá em Belo Horizonte, e eu morava em Contagem. Eu peguei os ônibus eram de graça, e eu peguei o ônibus e fui. Nesse dia, os ônibus ficaram de graça, o Brasil inteiro em festas, porque anunciamos o fim da ditadura. Foi uma festa no país inteiro. Eu peguei o ônibus e fui lá para o centro de BH, lá para o Palácio da Liberdade, para assistir o discurso de Tancredo Neves, comemorando o fim da ditadura militar no Brasil. Que coisa linda. Eu até tenho uma história que eu fiquei perdido lá, um menino, né? Então, desde pequeno eu acompanho. Eu lembro quando Tancredo Neves morreu, eu assisti o porta-voz da presidência ao vivo na TV Globo, sentado na sala do sofá com meu pai, 8 horas da manhã, o porta-voz dando a notícia de que o presidente Tancredo Neves havia morrido. E aí, meu irmão, eu falei, poxa, meu pai me falava, eu ouvia meu pai com meu tio Salvo, os dois conversavam muito sobre política e eu estava sempre ali, perto deles, ouvindo tudo. E então eu fiquei triste com aquilo, porque eu sabia que Tancredo Neves era uma esperança para salvar a gente daquela miséria toda que a gente estava. Meu irmão, tinha dia que eu almoçava sopa de abacate cru para eu não ir para a escola com fome. Você fala que a ditadura todo mundo era próspero, né? O país era uma maravilha. Só menino que nasceu ontem que fala isso, meu irmão. Aí veio o Sarney, que eu lembro que a moeda mudou umas 4 vezes. Cruzeiro, cruzado real,
as notas vinham carimbadas com números a mais, zeros a mais, porque o Brasil não tinha nem dinheiro para fazer outras notas novas, e mudava a moeda de 6 em 6 meses. Você não sabia se era, hoje era cruzado, amanhã era cruzado novo, depois era não sei o quê, e era uma bagunça. Mas também Sarney pegou o Brasil uma bagunça, assim como o Tancredo Neves iria pegar, só que Tancredo Neves tinha muito mais poder político, articulação, do que o Sarney tinha na época. Depois do Sarney veio o Fernando Collor. Eu fui para as ruas, eu morava em Pedro Leopoldo, eu fui para as ruas protestar para o impeachment de Fernando Collor, pedindo o impeachment. O cara faliu o Brasil, pegou o dinheiro das contas dos brasileiros todos. Tem gente até hoje tentando receber o que o Fernando Collor roubou. E agora o Fernando Collor, ele é conselheiro principal de Bolsonaro. Depois veio Itamar Franco, que planeou o Plano Real. Foi um bom presidente. Itamar Franco foi um bom presidente. Na minha visão, foi até excelente, porque a forma como o Brasil estava, ele ainda conseguiu dar uma direção. E aí chegou Fernando Henrique e deu continuidade ao trabalho de Itamar Franco, corroborou o Plano Real. Eu lembro que 1 quilo de feijão era 5 mil cruzeiros. Quando entrou o Plano Real, no outro dia o quilo de feijão parece que era 30 centavos. 30 centavos de real. O quilo de feijão era 5 mil cruzeiros. No outro dia, depois do Plano Real, o quilo de feijão estava 30 centavos de real. E no governo do FHC, o primeiro mandato dele, a gente ficou 5 anos comprando alimento pelo mesmo preço, sem aumentar nada. O real era forte no mundo, se tornou uma moeda forte. Eu lembro, se eu não me engano, foi a primeira vez na história que a moeda brasileira ficou mais alta do que o dólar. Um real, 90 cêntimos de dólar valia R$1. O real, ele chegou a ficar 30 centavos mais alto do que o dólar na época do FHC. E depois veio Lula, que fez um excelente trabalho no início do seu primeiro mandato, aliás, o seu primeiro mandato inteiro e até a metade do seu segundo mandato. Lula fez um trabalho incrível, deu continuidade à política econômica de FHC, melhorou o Brasil, melhorou e muito o Brasil, e estabilizou o Brasil, criou empregos, programas sociais, políticas públicas, protegeu a Amazônia, protegeu a nossa natureza, a nossa maior riqueza, que é a floresta amazônica, tendo como ministra a Marina. E foi um excelente político até o meio do seu segundo mandato. Depois começou a acontecer, não sei o que aconteceu, e aí foi dar onde foi dar. O cara acabou na cadeia. Depois veio a Dilma, só que a Dilma nunca governou o Brasil. Quem governava o Brasil era o Lula. A Dilma só era uma pessoinha que estava lá. Em minha opinião, me desculpem meus amigos petistas, lulistas, dilmistas, mas essa é a minha posição. Quem me conhece pessoalmente, quem me conhece antes de existir rede social, eu faço oposição ao Lula. Mas não posso omitir que ele foi
um dos melhores presidentes do Brasil e estabilizou o Brasil no seu primeiro mandato inteiro e até na metade do seu segundo mandato. Quando Lula elegeu a Dilma, o Brasil já estava caminhando para o buraco. Aliás, já estava há muito tempo. Depois veio o primeiro mandato da Dilma, eu fui para as ruas no segundo mandato da Dilma, pedi impeachment da Dilma, tomar bala de borracha nas pernas, enquanto você estava aí sentado. Entende? E agora, de repente, vai e chega Bolsonaro com essa ideia que vai consertar o Brasil armando a população, com essa irresponsabilidade, criando inimigos. Tudo o que acontece no Brasil é uma conspiração contra ele. Isso é um problema sério de cabeça. É um problema sério de cabeça. Isso não é brincadeira não, bicho. Esse homem é um perigo para a sua família e para a minha família. É um perigo para os nossos filhos. É um perigo para o nosso futuro. E não tinha esperança maior do que essa, ver PSDB e PT se cumprimentando. Eu disse há meses atrás, eu postei no Facebook, que eu ia votar no Lula. Porque o Lula é o único político com poder nesse país para tirar Bolsonaro. E a minha chamada é essa, que a gente deve se unir. A gente deve se unir agora, meus amigos lulistas, petistas, dilmistas. Eu sei que é muito difícil um político do PSDB tirar Bolsonaro. Pelo menos agora. Mas o Lula, não. O Lula tira de letra. De letra. Então, o que acontece? Se a gente se unir, é a única forma que a gente tem de salvar o Brasil dessa desgraça que se chama bolsonarismo. Não tem jeito, se a gente ficar dividido, nós vamos ajudar Bolsonaro. Nós vamos contribuir com ele, porque é isso que dá poder a ele. Nossa divisão empodera Bolsonaro. Então é hora da gente esquecer nossas diferenças ideológicas e políticas e unir por um motivo só. Erradicar o bolsonarismo da história do Brasil. Fazer com que o advento bolsonarismo vá para o lixo da história junto com o advento do nazismo. É hora da gente unir direita e esquerda e esquecer os extremos para salvar o futuro dos nossos filhos, das nossas famílias, da nossa nação. Eu disse que eu votaria no Lula. Eu estava lendo o Twitter do Fernando Henrique Cardoso dizendo o seguinte, que eu vou ler aqui: reafirmo, para evitar más interpretações, o PSDB deve lançar candidato e eu o apoiarei. Se não o levarmos ao segundo turno, neste caso, não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula. Eu disse que eu ia fazer isso aqui há 2 meses atrás, e agora Fernando Henrique está dizendo a mesma coisa. A mesma coisa. Porque se nenhum... Olha, no primeiro turno é bom a divisão eleitoral. Que aí quem vota no Ciro, vota no Ciro. Quem vota na Marina, vota na Marina. Quem vota no Cabo Daciolo, vota no Cabo Daciolo. Quem vota no PSDB, eu não sei qual vai ser a chapa.
Se é o Dória, tem 3, né? Tem 3 para ser. Aí a gente ainda não sabe qual deles. Vota neles, aí vai dar segundo turno. E dando o segundo turno, quem não votou em Bolsonaro no primeiro turno, que já está com uma popularidade muito baixa, muita gente está caindo fora dessa loucura, está vendo a verdade, tirou o carro de campo. Aí, no segundo turno, quem votou em Bolsonaro, quem não votou em Bolsonaro no primeiro turno, vai votar no oponente de Bolsonaro. Então Bolsonaro vai tomar uma enxurrada, ainda mais se ele continuar falando merda e fazendo bosta no país como ele está fazendo todo dia. Todo dia ele está fazendo merda e falando bosta para todo mundo ver como é que o bicho é doido. E tudo isso usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, pior ainda. Tomara, minha oração é que a igreja evangélica acorde para ver a loucura que eles fizeram elegendo esse cara. Essa é a minha oração. Então é hora de unirmos esquerda e direita, deixarmos a extrema esquerda para lá, a extrema direita para lá e sermos um povo só, lutando pelo futuro do Brasil, porque todos nós já vimos que com Bolsonaro no poder não há futuro no horizonte. Não há futuro no horizonte. Eu convoco você, meu amigo, a pôr essa mensagem, a passar essa mensagem. Não é republicar o meu vídeo, não. É se unir e falar isso pessoalmente com seus outros amigos. Esquecer as diferenças do passado, PT, PSDB, e unirmos por uma só causa, que é erradicar o bolsonarismo tirano que quer ser implantado como justiça no Brasil. Espero que você tenha entendido o que eu disse aqui. Quem me conhece sabe que eu não estou aqui na internet por brincadeira, não estou aqui para contar likes, eu estou aqui pela verdade, para a verdade, porque é por causa da verdade que eu existo e é por ela que eu vivo. Deus te abençoe.